É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem sobre o medo de fracassar, o medo de dar errado, o medo de perder o controle, mas pelo menos foram poucas vezes que eu ouvi sobre o medo de dar certo. Até porque é contraintuitivo. Como assim eu tenho medo de dar certo, Priscila? Eu quero que as coisas é, eu quero que as coisas. Me sumiu a palavra agora. Eu quero que tudo dê certo pra mim. E, inclusive, a primeira vez que eu ouvi sobre o medo de dar certo foi no livro da Natália Souza. Inclusive, ela é uma das comunicadoras que eu mais gosto. Ela tem, se não me engano, podcast para dar nome às coisas. Inclusive, é, ela é uma das minhas inspirações para a vida, porque ela fala de uma forma tão vulnerável e eu gosto disso. Eu gosto das pessoas que falam do seu processo, dessa vida de forma vulnerável, ao invés de sempre falar que conseguiu aquilo como se fosse a coisa mais fácil do mundo e ela não tivesse passado por medo, por angústia, por tristeza e nada do tipo. Eu gosto muito de ouvir a Natália. Então, a primeira vez que eu ouvi sobre o medo de dar certo foi porque uma amiga minha postou um livro dela, esse medo de dar certo, e eu gostei muito e até no meu aniversário, meu afilhado perguntou o que eu queria de aniversário, o aniversário do ano passado, e aí ele me deu de presente. E é muito louco isso, e eu acho não, eu tenho mais medo de dar certo do que de fracassar. E quando eu comecei a elaborar sobre isso, no meu caso, tem muito a ver com medo de não conseguir sustentar as coisas. Das pessoas esperarem muito de mim e eu não conseguir entregar, de não dar conta. Porque se eu fracassasse e der errado, ninguém vai estar esperando nada de mim. Mas, por exemplo, se eu viralizar e ter milhões de seguidores aqui, talvez as pessoas esperem todo dia um vídeo novo. E hoje eu gravo só por diversão. Eu não tenho uma pauta de pegar algum tema de alguém ou qualquer coisa desse tipo. Eu tenho um grupo meu no WhatsApp que vem ideias na minha cabeça, eu anoto, abro a câmera e começo a falar. Mas eu acho que talvez eu tenha medo de das pessoas esperarem muito mais de mim e eu ter essa obrigação de gravar e de cumprir com a expectativa do outro e, e satisfazer a expectativa do outro. Isso foi uma coisa que me impediu por muito tempo de gravar vídeo. Eu sempre gostei muito de falar, mas eu não gostava de aparecer. Ainda mais porque não gostava de aparecer, porque também eu estava no processo do meu cabelo tá crescendo, minha autoestima estava baixa. E só que conversando com uma pessoa espiritualizada, eu estava conversando sobre esse meu processo do meu caminho profissional. Essa pessoa me falou, né, sobre a necessidade de eu aparecer mais, de eu ser mais vista. Eu fiquei, ai, não, não, eu não quero. Eu não quero que as pessoas me vejam, eu não quero gravar vídeo, eu não quero gravar nada. E eu lembro que eu fui pelo caminho do podcast, porque eu falei, bom, no podcast as pessoas vão só me ouvir. Ninguém vai me ver, tá tudo certo. Só que eu lembro que o podcast, pra mim, não era algo tão natural como é gravar vídeo. Eu lembro que quando eu pegava o celular para começar a gravar o que eu ia falar, eu pausava inúmeras vezes. Inúmeras. E um áudio que era de 10 minutos, eu terminava e ficava uma hora para gravar. Porque eu errava a palavra, eu pausava, não era uma coisa natural para mim. Para mim é natural gravar assim, colocar a câmera e hoje é bem natural. E aí, só que eu não queria aparecer, eu não queria ser vista, eu tinha medo de realmente não conseguir dar conta. Por exemplo, semana passada eu gravei uns 4 vídeos. Veio as ideias, eu fui lá e gravei. Depois não veio mais ideia. Aí eu falei, bom, não vou mais gravar porque eu não sei o que falar. E aí ontem veio uma ideia, que eu tô gravando uns vídeos hoje. Veio várias ideias. Então, só que pra mim tá sendo uma experiência bem incrível, bem de boa, porque eu não tô fazendo por diversão.
É isso, uma amiga minha falou sobre isso, né? Sobre a gente fazer as coisas por diversão e eu tava fazendo por diversão. Só que eu lembro que passou uma época da minha vida, quando eu tava é, me formando em psicanálise. Eu já tenho outras duas graduações. Eu sou formada em administração, eu sou formada em design gráfico também. Tipo, tudo a ver, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de fazer trabalho em grupo, porque eu não queria deixar minha nota na mão da outra pessoa e eu sempre achei que o outro não ia fazer tão bom quanto eu. Na verdade, tinha, ah, tinha uma necessidade do outro ser dependente, de eu me sentir inteligente e uma insegurança por não ser capaz. Porque assim, se eu tirasse uma nota baixa ou média em um trabalho, eu poderia justificar que só tirei essa nota porque as outras pessoas do grupo não ajudaram. E quem faz trabalho em grupo sabe como é. Sempre tem aquele que não faz. Inclusive, na minha faculdade de design gráfico, cara, só no último semestre que eu e minha amiga arrumamos um grupo incrível. E, nossa, era muito bom trabalhar com eles, muito bom trabalhar com aquela galera. Mas assim, é um em um milhão. E eu lembro que quando eu comecei a fazer a estudar a psicanálise, os trabalhos não eram em grupo, era eu e eu. E eu sempre fui uma pessoa em que eu gosto de organização, então eu não deixo nada para a última hora. Tanto que assim, que eu lembro quando eu fazia design gráfico, tinha aquelas horas complementares. Eu lembro que tinha que fazer 200. Em um ano antes de me formar, já estava todas as minhas horas complementares prontas. Enquanto tinha gente que na semana de entregar não tinha feito nada. E eu até pensava, gente, como é que a pessoa pode ser desse jeito? Porque eu sempre fui muito adiantada, eu não quero deixar as coisas para depois. E aí um comportamento meu que eu percebi foi que quando chegava os trabalhos, por exemplo, tinha um trabalho que eu tinha que entregar, sei lá, em 2 meses. Eu começava a fazer 20 dias antes só. É até que é um bom tempo considerado, mas eu sempre fui aquela pessoa assim, tem que fazer hoje? Então vamos fazer hoje e já vamos começar. E eu comecei a perceber o quanto que eu tentava fugir para não fazer os trabalhos, para deixar sempre para o último tempo. Em análise, eu descobri que eu estava com medo de descobrir que eu não era tão boa quanto eu imaginava, que eu não era tão inteligente como eu imaginava. Às vezes vinham umas fantasias na minha cabeça que, tipo assim, agora eu vou descobrir que eu não era tão inteligente na minha infância quanto eu imaginava. Só que eu era. Eu sempre tirei muitas boas notas, eu sempre fui uma aluna muito exemplar. Só que na minha cabeça eu falava assim, não, tudo isso foi uma fantasia, eu não fui nada disso. E eu achava que na hora que eu fizesse o trabalho eu ia entregar e aí eu ia descobrir que eu não era tão boa assim. E era muito louco, porque aí, com 20 dias antes, eu falava, tá, beleza, vou fazer. Eu começava a fazer, eu falava assim, nossa, que fácil. Por que eu tava fugindo disso? Aí eu entregava, eu tirava 10 ou 9, porque eu acho que, acho que só uma vez que eu tirei 8,5 em um trabalho, mas minha nota nunca foi, sempre foi 9, 9,5 e 10. Mas chegava outro trabalho e era o mesmo processo. Aí eu falava assim, não, esse trabalho não vai dar certo. Aí eu fazia, aí chegava lá até o último minuto, começava a fazer, nossa, que fácil. Aí eu entregava e depois me sentia mal de novo. Porque eu tinha medo de descobrir que eu não era capaz, que eu não sustentava aquilo. E eu acho que é esse mesmo sentimento de quando as coisas dão certo, de não conseguir sustentar, de frustrar a expectativa do outro e descobrir que talvez aquilo que eu falo não tem muita relevância, ou aquilo que. Ou de não superar a mesma expectativa, sabe, das pessoas, sabe, igual aqueles grupos e cantores que tem uma música só de sucesso e depois não conseguiram fazer mais nenhuma. É esse sentimento de não dar certo. Eu acho que hoje as redes sociais contribuem muito para isso, com essa questão do perfeccionismo, de que tudo tem que ser perfeito. E você vê a pessoa lá tomando café, fazendo um café da manhã na casa dela, só que é um recorte. Aí você fala assim, nossa, a casa dessa pessoa tá muito bonita. E a minha, o quarto, a parede tá descascando. Só que de repente a parede da casa da pessoa também tá. Você não tá vendo.
Só que esse processo de tudo ser perfeito me incomoda. Nossa, cara, me incomoda muito. De como as pessoas mostram os processos dela como tudo fosse extremamente perfeito. E eu não digo que a gente tem que ficar numa posição de vitimismo, tá? Mostrando que tudo é difícil. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu sinto falta dessa questão humana, que é uma das coisas que a Nath faz muito bem, né? Sobre a humanidade dela. Ela é uma. Se eu não me engano, ela é jornalista. E, cara, ela é muito foda. E teve uma vez que ela falou de um. Que ela foi convidada para fazer uma palestra, que ela tinha impresso um texto que ela fez, e que, tipo assim, só 3 pessoas prestaram atenção no que ela tava falando. E essas 3 pessoas eram as amigas dela. Só que depois deu certo em outra situação, né, em que uma outra palestra com esse mesmo texto, enfim, foi algo mais ou menos desse jeito. Então, tipo, ela mostra que a vida é isso, né? Tem altos e baixos, tem dia que você não tá tão bem, tem dia que você tá se sabotando, tem dia que vai dar certo, tem dia que você vai ser um bom profissional, tem outro dia que não. Que geralmente, na grande maioria das pessoas, de influenciadores nas redes sociais, eu não vejo. Inclusive, eu não consumo esse tipo de conteúdo em que não tem, sabe, essa humanidade, sabe? Eu tô gravando esse vídeo aqui, almocei, lavei a louça do almoço, mas eu tô com o meu cobertor aqui jogado no sofá. O negócio do meu microfone tá jogado aqui, tipo, não tá tudo extremamente arrumado, tudo bonitinho. Eu tô olhando aqui, eu lavei roupa hoje, caiu uma camiseta ali no chão, tem que pegar. Entende? É essa humanidade que eu tô falando, de que. Porque senão a gente sempre quer tentar alcançar algo que é inalcançável. E aí a gente tem cada vez mais medo de dar certo, que as coisas deem certo pra gente, porque a gente acha que não, pelo menos eu, né, que não vou conseguir dar conta. Que aí o fracasso vai ser maior, né? Porque aí a pessoa, a galera viu que eu cheguei num ponto, mas que decide de novo. E é isso. Sumiu as palavras da minha cabeça. Essa humanidade que eu quero, sabe? De tipo, que nem. Ah, uma das coisas que aconteciam também é que quando eu ia gravar vídeo, eu ficava assim, cara, eu não consigo falar tão bem como essas pessoas. Dos vídeos que eu via, né? Elas falam muito bem, eu não consigo fazer isso. Aí depois eu comecei a perceber que as pessoas, tipo, um vídeo de 1 minuto tinha 20 cortes, em que essa pessoa gravou várias vezes e cortou para ficar algo bem bonitinho. Não estou criticando a pessoa que fez isso, né? Eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor e tá tudo ok. Eu tô dizendo na minha comparação, porque eu olhava o vídeo de 1 minuto, 2 minutos em que a pessoa tava falando super bem, não gaguejou, não falou uma palavra errada, tava tudo perfeito, cara, eu não consigo fazer isso. E aí depois eu percebi, falei, cara, o vídeo da pessoa tá cheio de corte. Talvez ela também não consiga falar tão perfeitinho como eu gostaria de falar também. A única diferença é que o vídeo dela tá melhor editado que o meu. Eu não gosto de edições porque, vou confessar, eu sou preguiçosa. Nesse sentido. Melhor, não sou preguiçosa, não quero falar mal de mim. Mas é uma coisa que eu não quero investir a minha energia. Eu não quero ficar gastando muito tempo editando, fazendo o melhor corte. Tipo, eu quero uma coisa extremamente real, tanto que os meus vídeos são diretos. Eu parei aqui porque eu fui tossir. Mas é isso, tipo assim, quando tem alguma pausa é porque eu vou pegar alguma coisa. Tem coisas que eu esqueço de falar, eu dou risada no vídeo, passa criança gritando aqui na rua, passa carro. Eu gosto dessa coisa real, que é uma coisa que eu vejo que falta hoje, né? Eu comecei a falar desse vídeo do medo de dar certo, eu não sei pra onde eu quero chegar com isso, mas não sei, eu só queria falar. Tem coisas que eu só quero isso, sabe? Eu só quero falar. Tem coisas que me incomodam, tem coisas que estão no meu processo de crescimento, de análise, eu só quero falar, sabe? Porque eu acho muito interessante o quanto que às vezes a gente se identifica com uma palavra da pessoa. Tem pessoas que às vezes, por exemplo, muitas vezes já aconteceu isso comigo, de eu não saber traduzir aquilo que eu estava sentindo, mas às vezes a pessoa me fala algo que eu me identifico e falo, pô,
eu me sinto assim também. Eu me sinto desse jeito. E é isso que eu quero fazer, talvez nesse meu canal. Falar sobre os meus processos, as minhas coisas, para talvez as pessoas se identificarem. E, e é isso. Não sei se tem um objetivo muito concreto em relação a isso. Nunca parei para pensar, pelo menos só por hoje ainda não. Mas eu fico pensando que eu não quero que os meus medos me paralisem. Não tá mais paralisando, né? Ao ponto que, assim, estou gravando muitos vídeos em relação a isso. Ah, uma coisa que me ajudou também a lidar com isso, de começar a gravar mais, foi o fato de me expor e simplesmente ligar a câmera e começar a falar. Eu gravo muito pros stories, os meus stories. Reels do Instagram, nunca, quase nunca. Mas o stories, sim. Então eu comecei, tipo, a gravar voltando da academia, com o cabelo bagunçado, suada, tomando café. Porque eu gosto dessa humanidade, porque a vida é assim. A minha vida é assim. Eu vou chegar, vou voltar da academia, meu cabelo vai estar bagunçado, de repente eu quero falar alguma coisa. Meu cabelo não vai estar assim, ó, sempre, todo dia. Não tá. Da quem tá cacheado, sabe? A gente deita, dorme e já, o cabelo já tá bagunçado de novo. O cabelo não fica bonitinho assim o tempo todo. E eu acho que a vida é assim. E eu gosto da vida assim. A vida é bonita desse jeito, com essas imperfeições, com o sofá bagunçado, com você voltando do treino, com você querendo gravar um vídeo, mas você não sabe o que você vai falar. Você fala uma palavra errada, você dá risada no meio do vídeo. Você fala sobre uma insegurança. Eu acho que a gente precisa mais disso. E eu tô querendo me expor mais para falar sobre isso. É isso, eu não tenho nenhuma conclusão perfeita, nenhuma. Ah, a Priscila vai trazer uma super frase de motivação que vai mudar toda a minha vida. Eu não consegui nem hoje uma frase de, de motivação para melhorar a minha. Não que eu precise, e não que eu quero. Eu quero. Eu acho que é isso também. Eu acho que a gente não precisa sempre estar com frase de motivação de outras pessoas. Por que a gente sempre precisa ter o outro para falar coisas para nós, do que a gente tem que fazer? Talvez se a gente se identificar com o outro, talvez a gente possa nós mesmos ter as nossas frases de motivação, as nossas coisas que a gente quer fazer, porque de repente a gente vai ver que o outro é humano e que a gente também não precisa fingir que tudo é perfeito. Eu acho que é isso. Essa é a minha frase de motivação para vocês hoje. Bom dia.